muito cansada desse papo de meta. Eu não tenho nenhuma meta para esse ano, mas eu consigo pensar num jeito que eu gostaria de me sentir. E isso envolve eu me sentir mais eu mesma. Só que não é tão fácil quanto parece, porque as coisas que me faziam me sentir eu mesma e os prazeres que eu tinha não parecem ser mais os mesmos. Eu vou atrás de fazer coisa que eu gostava antes e muito frequentemente eu não me sinto da mesma forma, não vem aquela sensação familiar de satisfação que vinha. Ao mesmo tempo, eu tô tentando ter mais atenção, ser mais atenta na minha rotina e fiz aquilo que todo mundo faz, que é excluir os aplicativos de rede social do celular, mas eu tô sentindo um tédio em relação a essas atividades, sabe? É como se eu estivesse ali fazendo aquilo, mas não tivesse totalmente a consciência ali. Talvez pelo vício, né, dessas distrações, falte algo que vai dando mais essa sensação rápida de prazer, mas eu não tenho, parece que eu não me entrego totalmente a esses afazeres que eu precisava fazer. Então, meio que o exercício que eu vou fazer aqui é tentar gostar do meu dia a dia, incluir nele atividades que sejam mais como eu sou agora e seja lá quem eu seja agora, também tenho que descobrir. E vamos fazer alguns testes, convido vocês a ir nessa comigo. Tenho tentado já algumas coisas que não tem uma resposta tão rápida. Acho que o lance disso tudo é o devagar que as coisas respondem, sabe? Por exemplo, agora no recesso, eu super tentei jogar videogame e, obviamente, eu sou ruim, eu não tenho nenhum treino em mecânica nenhuma. E aí, cara, por vezes você se estressa ao invés de relaxar. E também é sobre isso, sobre tentar aceitar que talvez você não vá ser bom nas coisas que você começa. Exercício também. Eu já gostei muito de praticar exercício físico, de força mesmo, musculação. E eu não tenho sentido mais o mesmo prazer nisso. E parece que o negócio não desengancha ali, não engrena. Mas eu tô continuando, assim. Eu acho que também, se eu desligasse talvez desse prazer que eu quero tanto perseguir nas coisas que eu faço, ele viria se eu não pensasse tanto nele. Mas quanto mais eu penso nele, menos ele está inclinado a acontecer. Tô aqui trabalhando, fazendo aquelas coisas chatas, desinteressantes, mas que a gente tem que se livrar delas pra focar em outras, né? Antes que comece o fuzuê de tudo que tem que entregar, porque meu trabalho, ele é bem por ondas, né? Tem períodos que são mais
de entregas e tem períodos mais calmos ali, em que dá para adiantar alguma coisa, organizar outras, e aí tem uma entrega que está se aproximando, um projeto meio do zero que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que estudar os nossos padrões, de novo as nossas cartilhas para isso dar certo. Mas antes disso, eu tô fazendo então tarefas administrativas, tarefas que a organização impõe um pouco pra gente, de gestão da informação, sabe? E aí eu tô focando meio nisso. Como eu tava comentando, tá muito difícil não ficar entediada, que eu ando bastante entediada, assim. E também é porque eu quero estar me divertindo o tempo todo, eu quero estar achando tudo interessante o tempo todo, e aí isso também é um vício. Mas o que eu tô fazendo é assistindo vídeos e ouvindo podcasts, assim, entre aspas, podcasts que não funcionam muito bem pra mim, esse falatório. Mas eu descobri um podcast da Audible, da Mary DeClark, não sei como que fala o sobrenome dela, não sei se estou falando certo, mas que chama Terrivelmente Online. E aí, assim, por ser muito atual e por ser curtinho, né, aquela coisa de conversa, aquele papo infindo das pessoas, me irrita um pouco. Então, eu tô vendo essa coisa mais entrevista, mais ao ponto, né? Já que tem a edição, ela dá o devido destaque aos pontos chaves. E aí tem sido legal, vou colocar ele aqui. Também quero começar, talvez, a ouvir audiobooks, aproveitando a minha assinatura da Audible gratuita de 3 meses, né? Por ser cliente Amazon Prime. E é isso, aí isso também tá entrando na lista de novos prazeres a se descobrir, né? Vamos ver aí se isso é legal. Eu sempre tive vontade de dirigir bastante ouvindo um audiolivro, um audiobook. Então, vamos ver se dá certo nessa temporada aí dos 3 meses. Comentar mais o papo sobre os prazeres, sobre as coisas que eu gosto de fazer, né, os meus gostos. E acaba que isso desemboca muito em falar de identidade. Tenho refletido sobre isso, inclusive meu próximo texto da newsletter é sobre isso, o quanto que em alguns períodos da minha vida eu moldei esse gosto para chegar numa identidade que era devida, era assim, esperada. Como assim, né? Tá ficando muito abstrato. Na minha casa a gente não ouvia MPB, por exemplo. E aí, em determinada época, na adolescência, eu achei que ser brasileira era conhecer MPB. E eu fui atrás de conhecer isso, porque isso deveria compor a minha identidade. Só que o que a gente ouviu, o que eu cresci em casa, escutando mesmo, foi forró. Forró, calcinha preta. Pra falar a verdade, pagode nem é uma coisa da minha família em si, apesar de ter crescido comigo em trocas
com os amigos, pelas famílias deles, né? Rolou essa extensão ao pagode. Mas, por exemplo, eu fui fazendo essas incisões, né? Querendo moldar um pouco meus gostos para o que meio que todo mundo fala que é bom e que as pessoas, assim, nós temos que conhecer MPB. E sim, então eu cumpri com isso. Mas daí ter que gostar, sabe? E aí eu até tava conversando com meus amigos que eu tava brisando nisso. E pra mim, por exemplo, ficar Odara não quer dizer nada. Não quer dizer nada, gente. O que isso fala comigo? Nada, porque tá todo mundo escutando. Não sei, parece não tá cantando nada pra mim, sabe? Eu já tive essa movimentação de ir atrás de referências que parecia que eu não tinha e eu deveria ter. E elas nunca estavam disponíveis, nunca foram coisas disponíveis. Eram sempre coisas que eu teria que ir atrás e inserir na minha vida. Eu nunca... MPB não era uma coisa que eu escutava em casa. Se eu não pesquisasse os álbuns, se eu não parasse do meu tempo e levantasse ali e umas referências e fosse olhar, isso não chegaria até mim, sabe? Tudo isso pra dizer que definitivamente eu não quero gostar do que eu deveria gostar. Está todo mundo gostando, mas não desceu, entalou aqui na garganta. É isso, sem meias voltas, não quero mais pra minha vida. E eu tenho muito isso de querer conhecer as coisas e eu não pretendo parar. Mas parece que não tem um contraponto de eu curtir o que eu realmente gosto. Um tempo, sabe? Relaxar, não... Ai, não sei se eu me convenço disso, mas eu escuto alguma coisa que eu gostei por mais de 3 vezes e já canso, já digo que enjoei. E é um pouco demais isso tudo, né? Um pouco cansativo. Você tem que buscar por referências a todo momento. Quando poucas coisas vão falar realmente de quem você é. Essa coisa do forró, esses tempos eu fui num show da Joelma com as amigas do trabalho, que o quanto que a gente não se conectou, porque todas nós ouvimos essas músicas na infância, querendo ou não, sabe?